Bom dia, bom dia! E aí, gente? Estamos aqui de novo, Rodrigão, Rafa, eu, nesse último dia do ano. E aí, você em casa, possivelmente com seus familiares, alguns no interior, outros na praia, outros no campo. E a gente está muito feliz de poder encontrar com você nessa manhã e juntos podermos viver um pouco desse último dia juntos e tirar esse tempo para poder glorificar o nosso Deus através desse encontro, através de algumas canções e também poder ser instruído pela palavra de Deus nessa manhã. Então, quero, antes de tudo, orar. Depois a gente escolheu 2 hits aqui do ano, né? Foi difícil elencar as 2 músicas mais tocadas no ano, mas eu acho que a gente chegou nas 2 que a gente mais foi tocado por elas, né? Então, assim, quero orar, convidar você, se puder, baixar sua cabeça, fechar seus olhos mesmo aí na sala, no meio do tumulto, e a gente quer pedir mesmo a orientação de Deus para esse nosso tempo. Pai, obrigado mesmo por esse tempo, obrigado porque nós estamos aqui e vivemos todo esse ano debaixo da Tua graça, podendo experimentar a Tua vontade e podendo viver sobre a Tua misericórdia, sermos encontrados por Ti todas as manhãs e renovados por Ti todas as manhãs. Nós chegamos nesse último dia do ano com muita gratidão no nosso coração. A gente sabe, porque quando a gente começa a orar aqui, a gente vai lembrando de alguns irmãos, de algumas histórias nossas mesmos, de alguns confortos e desconfortos que nós vivemos, mas como a gente vem meditando já desde a cantata, nós queremos pensar mesmo acerca dessa presença do Senhor em nós e tudo que o Senhor pode e quer fazer através de nós, Pai. Obrigado por esse ano de DOC, esse ano tão importante na nossa história. Obrigado por tudo mesmo, Senhor, que recebe a nossa gratidão em forma de canção, essas nossas orações, e também ministra os nossos corações através do decorrer desse dia, dessa celebração. Pai, obrigado mesmo, obrigado porque nós sabemos que estamos em família e nós queremos viver esse tempo discernindo no Senhor os movimentos dessa transição de um ano para o outro, e queremos rogar a Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente quer cantar. Rodrigão elencou os hits do ano aí. Deus abençoe. Vamos juntos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és
és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, amém. Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção,
pois sei que há fôlego nesses pulmões. E vamos, louve ao Senhor em meu coração. Não sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. E vamos, louve ao Senhor em meu coração. Não sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. E vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E Pai, nós queremos mesmo essa manhã tão específica, literalmente marca um movimento de transição nas nossas vidas, um fechamento de um ciclo, um início de um novo momento. E esse é o espírito do nosso coração, Senhor. Nós queremos fechar esse tempo em adoração, em gratidão. Muitas coisas passam aqui na nossa cabeça. Um filme rápido de tantas ocasiões que o Senhor nos visitou, tantas respostas que o Senhor nos deu. Algumas, claro, que não eram aquelas que esperávamos, mas nós, em pouco tempo, pudemos ver que era aquilo que o Senhor tinha para nós, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque Tu não tens nos retribuído da mesma forma, né? Tu tens sido bom para conosco, né? Muito além do que nós sabemos pedir, muito além do que a gente pode imaginar, muito além do que a gente merece. O Senhor tem feito muitas coisas como pessoas, né? Nós três aqui representando a comunidade, nós quatro, na verdade, junto com o Balotim, nós com os nossos olhos fechados a gente consegue ver a vida de cada um aqui e lembrar de momentos que a gente teve aqui em tantos outros lugares, e como foi gostoso poder ver a Tua direção, a Tua orientação. Obrigado, Senhor, por esse ano. Obrigado porque o Senhor é realmente bom, né? Essa bondade do Senhor foi a música que a gente começou o ano cantando. A gente cantou por tantas ocasiões aqui, e a gente fecha esse ano dizendo que o Senhor é bom e também dizendo que nós somos gratos, em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. A gente tem apenas alguns recados que a gente tem que dar, né? Não tem jeito. O primeiro deles é que a gente tem aí, né? O Rafa reforçou semana passada, mas a gente quer falar de novo, né? Temos aí nosso acampamento, é um ciclo, né? Eu acho que essa virada de ano, para nós, esse dia é muito significativo, porque a gente entra no nosso 10º ano e a gente não é tão apegado a essas coisas, mas é um fechamento de um ciclo, é importante. E quando a gente sonhou com esse acampamento, ali na Páscoa, poder viver 3 dias, isso para nós é muito significativo,
poder viver um tempo expressivo de comunhão, de adoração, de palavra, etc., de recreação. Então, se você ainda não se inscreveu, a gente tem insistido há, sei lá, quase 3 meses, tem falado, por favor, faça sua inscrição, faça sua inscrição, faça sua inscrição. Então, isso é bom para nós, porque ajuda a gente a se organizar. Isso é bom para você, porque aí te faz ter um empenho de que você realmente vai participar com a gente. A gente sempre tem falamos de novo aqui, se você tem apenas um empecilho financeiro, e toda vez que você ouve alguém falando, você tem muita vontade de fazer sua inscrição, aí você pensa na sua vida financeira, isso é inviável para você, por favor, nos procure. Nós vivemos pela fé aqui, você sabe disso, mas não vai ser, nós cremos nisso, não vai ser o empecilho financeiro que vai te literalmente impedir de estar conosco. Então faça sua inscrição, nos ajude a nos organizarmos, porque daqui para frente, já entrando nesse novo ano, a gente vai começar a abrir esse leque, a gente quer mesmo ter um tempo especial lá. Então a gente vai começar a convidar pessoas que conviveram conosco aqui ao longo desses 10 anos. Então, garante a sua inscrição lá, a gente só tem 41 quartos, né, mais ou menos, então a gente deixa 1 ou 2 lá, reservados para pessoas solteiras, os adolescentes, etc. E aí, então, possivelmente a gente tinha 38 suítes lá, 38 famílias. Então, por favor, a gente tem mais de 38 famílias que congregam aqui. Então, faça a sua inscrição e garante, porque a gente vai abrir esse leque e vai garantir que esse acampamento esteja 100% cheio, até para poder abençoar a família lá, os irmãos que tomam conta desse acampamento aí e reservar uma data que é a data ouro da nossa vida, que é a Páscoa. Pode seguir, Balotinho, fazendo favor, a gente falando ainda em contribuição, é um assunto que a gente tem insistido e vamos continuar, se Deus quiser, falando sobre isso como família. Então, você aí está virando um ano, sabe das responsabilidades da família. Quem é pai aí sabe muito bem, quem é mãe sabe muito bem, que virada de ano, parece que as contas, né, mesmo a gente tendo aí um 13º, parece que precisava do 14º e 5º, né, para dar conta de material e dar conta de matrícula e uniforme e férias e etc. Né? Mas nós, como comunidade, continuamos com as mesmas contas. Para falar a verdade, né, Rafa, a gente vira de hoje para amanhã, a gente inicia um novo ciclo até financeiro da DOCA. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Então, há algumas semanas atrás, talvez 5, 6, não sei, a gente teve a nossa assembleia, e aí o Gui trouxe aqui, fez a apresentação, está no YouTube, você pode voltar lá e pedir para a gente, que eu acho que é restrito, né? A gente te passa esse link, você pode assistir, e ali você vai ver que nós temos um desejo, na verdade, um projeto, não é nem um desejo, é um projeto concreto, de a partir desse mês conseguir fazer aqueles reparos que a gente já passou para vocês. Então, além das contas normais, a gente inicia um período que a gente eleva um pouco as nossas responsabilidades. Então, como família, em nome de Jesus, não deixe de participar disso, para que a gente consiga iniciar o ano assim, um pouco mais tranquilos nessa nossa questão financeira. Eu acho que, semana que vem, a gente volta à nossa atividade presencial, então no dia 7, café da manhã normal, às 10 horas, celebração às 10h40, se você estiver por aqui. Então, por favor, venha, nós estaremos aqui te esperando para esse tempo aí de quase 20 dias, né, sem se ver. Deus abençoe, o Rafa continue. Amém. Bom dia para você, nesse último dia do ano. É muito legal, mas também é uma responsabilidade a gente falar nesse dia, assim, talvez um pouco maior, que a gente vai resgatando aí como foi o ano nosso e tudo que a gente viveu, tudo que Deus tem feito em nosso meio. E a gente quer te convidar a isso mesmo, né? Ainda dá tempo de você tirar aí alguns minutos do seu dia, desse domingo, para pensar e talvez até escrever tudo o que aconteceu com você esse ano, né? E resgatando aí, fazendo esse exercício mesmo na sua memória de tudo o que aconteceu esse ano. Talvez você depois no final possa resumir e falar que foi um ano tranquilo, que foi um ano difícil, que foi um ano diferente. E a gente tem feito isso, essa reflexão, né? Inclusive no último encontro dos homens, né, no Ombrear, a gente levantou essa pauta assim, né, para nós
falarmos, realmente a gente considerar tudo o que Deus tem feito, assim, né? E como foi o ano, o que a gente fez. E aí a gente teve essa percepção de tentar falar, né? E nem estava no script, mas me veio na cabeça, assim, que eu comecei a roda, né? Falando que meu ano foi um ano muito bom. E um ano tranquilo, um ano que a gente conseguiu estar o ano inteiro aqui, né? A gente se mudou para Santo André em 2022, então a gente ficou 23 inteiro aqui, um ano muito bom para a gente, sim. E aí a roda continuou, a gente estava nos 14, 15 homens, todo mundo falando e compartilhando. Foi muito bom, né? Que homem às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de compartilhar, mas todo mundo foi compartilhando e falando. E aí a roda terminou num irmão que não fui exortado a não expor o nome das pessoas aqui. Por favor. O irmão falou assim: esse ano foi o pior ano da minha vida. E o irmão tem mais de 40, né? Então já teve muitos anos, já tirei uma galera, né? Mas aí vai ter o pessoal ele ainda. Não consegue, ele tem que dar dica e falar. Mas aí a gente... Que altura, mais ou menos? Não, daqui a pouco eu falo. Não. Mas aí esse irmão falou isso. E eu fiquei até mal, assim, constrangido, porque eu falei, caramba, eu falei que foi um ano muito bom para mim, foi um ano tranquilo, mas um irmão que caminhou comigo o ano inteiro, e esse irmão caminhou com a gente o ano inteiro, presente, vem e fala que foi o pior ano da vida dele, né? E aí eu fiquei nesse misto de sentimentos, né? Foi um ano bom para mim, meu irmão não foi, então quer dizer que não foi para mim também. E fiquei nessa crise, assim, né? Mas o que isso tem a ver com o que a gente quer falar aqui, né? A gente quer ler com você 1 Samuel 7, e aí você vai entender um pouquinho dessa construção, que em todos os momentos, a gente tem falado isso nesse mês de dezembro, partindo para essas reflexões de Natal e Ano Novo, sobre quanto Deus tem sido presente na nossa vida mesmo, né? E quanto Deus tem feito em nós e através de nós. Então, a gente quer trazer mais uma reflexão sobre isso e queremos convidar você a ler 1 Samuel 7. Eu vou ler o capítulo inteiro, só para a gente não pegar um trecho solto aí, mas é um capítulo curto. Então, acompanha aí com a gente. Então, os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo o Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram a água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seus exércitos e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximaram, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Jessanã. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por um tempo.
durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. A gente lê esse texto e talvez você já tenha lido, ou se você não leu, pelo menos essa frase principal aí do versículo 12 você já ouviu, né? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E a gente quis e a gente quer, né, trazer essa reflexão sobre isso, né? De tudo que Deus tem feito, tudo que tem acontecido em nossas vidas, e a gente poder, em todo esse caos, talvez, a gente vê a mão do Senhor, né? A gente vê o cuidado de Deus. Então, se você voltar aí um pouquinho nos capítulos anteriores, se você voltar lá para o 3 da 1 Samuel, a gente pode entender um pouquinho o contexto, e a gente vai vendo tudo que vai acontecendo e como Deus vai construindo essa história. Então, no capítulo 3, o Senhor, Deus, fala com Samuel pela primeira vez. E através de um sonho, enquanto Samuel estava dormindo, o Senhor chama ele. E o Samuel era um discípulo, talvez, de Eli, um grande profeta. E então, Samuel acha que é o Eli que está chamando, vai até ele, tem essa confusão. No fim, ele entende que é o Senhor que está falando com Samuel e fala para o Samuel, só responde que o servo do Senhor está ouvindo para Deus falar, né? E aí a gente vai vendo essa construção, Samuel fala com o Senhor, o Senhor fala com Samuel, e a gente vê tudo isso acontecendo. Depois disso, no capítulo 4, a gente tem os filisteus tomando a arca, essa arca que simbolizava a presença do Senhor, essa arca que para o povo era tão importante, para o povo de Israel. E a gente vê lutas, batalhas, você pode ver no capítulo 4, 4.000 pessoas, homens morrem. Depois a gente tem outro momento onde 30.000 homens morrem nessa batalha. E Israel perde isso. E aí quando um soldado volta para contar para Eli, o Eli que já era velho, cai para trás, bate a cabeça, morre, e a nora dele também morre. E a gente vai vendo uma construção assim, bem caótica de tudo, assim, né? E é muito doido a gente vendo todos esses detalhes que o Samuel aqui, né, vai trazendo, mas realmente quantos detalhes ruins foram acontecendo em um pouco tempo, assim, né? E aqui aparece ou aparenta ser pouco tempo, mas se você vai lá para o capítulo 7, que a gente leu o comecinho, diz que depois disso a arca volta, os filisteus entregam a arca porque teve um burburo lá e aconteceu várias coisas que realmente eles não queriam mais com essa arca, e você vai entender que eles ficam pouco tempo com ela e devolvem para o povo de Israel, e depois eles ficam 20 anos, repare isso no capítulo 2, eles ficam 20 anos com a arca já no povo de Israel, mas em silêncio e lamentando, esperando alguma ação, alguma resposta do Senhor, né? E a gente vai vendo toda essa construção e esse caos que vai acontecendo, e a gente vem para esse texto de Samuel, né? Um texto onde a gente vai vendo Samuel pedindo para eles voltarem ao Senhor, né? Então, deixem os seus deuses e voltem para o Senhor. E aí, se a gente for lembrar um pouquinho do que a gente falou esse ano na DOCA, né? A gente teve uma série chamada Deuses, né? Que a gente acabou falando só sobre o Deus dinheiro, né? E daria para a gente falar sobre muitos outros deuses, né? Que a gente vai colocando em nossas vidas. Mas aí o Samuel aqui orienta isso ao povo, né? Larguem esses deuses, porque só assim vocês vão ouvir de Deus de novo. Só assim vocês vão realmente compreender que Deus sempre esteve aqui. Não é agora que ele se ausentou, ele não está longe. É vocês que estão cegos para ver isso, né? Então a gente vai vendo essa construção aqui no texto. E querem falar uma coisa? Estou falando aqui igual o Dani, estou fazendo igual o Dani, só eu estou falando. Mas não, mas é muito legal a gente poder ver isso, porque, para variar, a gente pega as frases de efeito da Bíblia, né? Tudo posso, ou até aqui o Senhor nos ajudou, e a gente põe só ela sobre as vitórias, né? Sobre as coisas boas. Mas se você ler aqui, em pouco tempo, em poucos versículos ou capítulos para trás, você vê que era um caos, né? E que o caos estava acontecendo. E a frase do Ebenezer, né? E a palavra Ebenezer, se você for estudar aí e procurar o significado dessa palavra, a palavra Ebenezer é uma pedra de ajuda, né? Uma pedra que foi fincada em um lugar
e ela é uma pedra de ajuda nessa representatividade de que é Deus ali, né? Deus está com o povo, ajudando o povo e servindo e cuidando do povo. Então ele estava presente ali, né? Eles tinham esse costume de fazer lugares, né, de adoração, pôr alguns pontos com nomes, e a gente tem esse ponto conhecido, mas também com essa frase de efeito, né? Não é uma frase de efeito, na verdade, é uma frase de consciência, que o Samuel, para ele, estava tudo certo. O Samuel acompanhou todo esse processo e todo esse caos. Se você leu no 3, ele já estava vivo e servindo o povo. Então ele acompanhou toda essa guerra onde os homens morreram, onde muitos homens morreram, onde muitas mulheres ficaram viúvas. Ele acompanhou a morte de Eli e depois ele acompanha o povo lamentando os 20 anos. E aí então ele fala dessa volta ao Senhor, né? Então a gente pode reparar algumas coisas que estão nesse texto que nos fazem voltar ao Senhor, né? Você pode olhar que tem o jejum, tem a oração, tem a entrega, tem o sacrifício ali, né, do cordeiro, que para nós não faz tanto sentido o sacrifício de um animal hoje, né, mas tem todos esses movimentos onde a gente vai vendo, onde o povo tem que fazer algumas ações, não era simplesmente ficar lamentando, chorando em casa, mas era realmente voltar a Deus e voltar a olhar só para Deus, né? Não esperando que outros deuses vão resolver nossa vida, mas olhar para Deus. Então a gente vai vendo todos esses movimentos do povo para depois a gente ver uma vitória, né? E talvez você fale e você vá pensar que seu ano está acabando e a vitória não chegou, né? Porque a gente fica esperando sempre os lados bons, né? Como eu falei atrás, mas a gente não vê que sempre Jesus está. Então a frase, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é na vitória ajudou o Senhor, né? É até aqui, em todo o caos, ajudou o Senhor. Até os momentos mais difíceis, o Senhor esteve presente. Então, essa frase faz muito sentido para nós. E nas igrejas tradicionais ela é mais dita, né? A gente fala pouco essa frase, mas a gente pode ouvir muito isso e realmente ver a mão de Deus, né? Eu gosto muito da música do Deus Está, né? Porque a gente pode ver Deus em todas as coisas, né? Deus está na folha que cai, na flor que brota, Deus está em todos os lugares e Deus se faz presente e está presente em todos os momentos da nossa vida. A reflexão nossa é referente a essa presença de Deus mesmo, para que a gente não se sinta sozinho. O Dani tem falado muito sobre isso, nessas construções que a gente fez do Natal, antes do Natal, no Natal, na cantata, sobre como Deus e como Jesus vem para nos reconciliar e para que nós não estejamos mais sozinhos, né? Ele vem ao nosso encontro para que não exista mais solidão em nós. E aqui o texto vai ser exatamente isso, né? O povo estava se sentindo só, se sentindo desamparado, mas muito porque eles não conseguiam ver isso, os olhos não estavam atentos, os olhos não estavam focados em Deus e estava ali dividindo muitos deuses para ver quem que resolveria o problema, né? Aí também fica fácil, né? Se a gente vai jogando num monte de coisa, né? Agora a gente entra, você ainda vai entrar em algum bolão da Mega Sena, né? Talvez. Aí você entra em todos os grupos que tem bolão, você vai entrando, porque fala, vai que o grupo fica rico, né? Eu não vou ficar para trás. Aí você vai tentando jogar todas as bolas. Parece o povo aqui, né? Vai tentando, vou servindo qualquer Deus aqui. O Deus que me abençoar, tá bom. Mas aí Samuel vem e faz o povo voltar, e a gente vê esse povo voltando, e a gente vê que isso trouxe um resultado para eles, né? Então, o texto que a gente foi lendo vai falando até isso no fim, né, de que a paz reinou em Israel e reinou entre os povos, e eles não foram mais escravizados pelos filisteus ou mortos pelos filisteus. Eles estavam ali em paz com os povos, né? Então, esse é o cuidado que a gente vai vendo de Deus. A gente está lendo esse texto e conversando hoje, durante o nosso período aqui, algumas coisas realmente se destacam muito nesse texto, né? Como o Rafa colocou, né? Primeiro, o fato de que ele é uma transição. Então, quando a gente pensou, e sei lá, Deus colocou essa palavra Ebenezer, foi muito o que o Rafa falou. A gente fica às vezes preso nesse conceito, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, e às vezes só se prende àquilo que foi muito confortável. E aí você vê no texto, como a gente já leu aqui, foi compartilhado, aí eles perdem 2 grandes batalhas, né? Na primeira batalha, mais de 4.000 pessoas morrem. Na segunda batalha, 30.000 pessoas morrem. E é uma coisa muito louca que a gente se atentou hoje, porque
na primeira batalha, quando eles perdem, eles têm uma ideia para a segunda batalha. Então, a batalha entre o povo de Deus, os israelitas, e os filisteus, essa foi uma luta de muitos anos. Depois você vai ver lá o Davi lutando com Golias e falando, o filisteu. Então, é uma batalha que durou assim, diversos anos. E aí, na primeira batalha, quando eles perdem, eles têm uma ideia. Eles falam assim, nossa, a gente perdeu porque a gente não levou a arca. Então, faz o seguinte, pega a arca. Aí mandaram buscar a arca. Você pode ler tudo isso aí ao decorrer desses capítulos. E quando eles vão para essa segunda batalha com a arca, é pior ainda. Porque agora eles não perdem 4.000, mas eles perdem 30.000 homens. Então, 30.000 homens em guerra, naquela altura, era muita gente. Tanto que dessa batalha, que eles perdem 30.000, para essa terceira batalha, se passam mais de 20 anos. Então, esse é um dos motivos também, para reconstruir esse exército, para ter esse tempo de respiro. E é interessante que quando eles levam essa arca, eles têm a ideia de que levar o símbolo da presença de Deus é a garantia de que então Deus se manifestaria e eles seriam vitoriosos. A gente falou isso hoje. É muito interessante como eles acham que o símbolo era a garantia. Eles não tinham a essência da presença de Deus. Eles não viviam como quem vive debaixo da presença de Deus. Eles não pensavam como quem pensa com a presença de Deus. Eles não agiam como agia quem age conforme a presença de Deus. E agora eles pegam o símbolo da presença, levam para o campo e são exterminados. E mais do que isso, os filisteus roubam a arca, e essa arca vai viver em lugares totalmente diferentes. E aí, quando volta a arca, eles colocam a arca na casa, e o texto diz aí no começo do capítulo 7, que se passam 20 anos de lamento. Então, a gente está falando de gratidão, como é que vai ficar falando de 20 anos de lamento? É só para a gente ter a dimensão dos períodos. Hoje é o último dia de um ano, de um ciclo. E a gente abriu exatamente no capítulo que marca o fim de um ciclo de um povo. Samuel é o último juiz. Agora no capítulo 8, você já vai ver que eles começam o caminho da escolha de um rei. Aí vem Saul, aí vem Davi, Salomão, você sabe. Então, quando a gente pensou nessa transição de ciclo, desse ano que se fecha, ano que se abre, e nesse ciclo bíblico que também se fecha e abre, a gente vê que durante 20 anos as pessoas lamentavam o fato de não terem essa manifestação da presença de Deus, até que então o Samuel quebra o silêncio. Samuel quebra o silêncio e Samuel faz coisas que em todo movimento de arrependimento aparecem essas mesmas expressões. São muitos verbos que aparecem aí. Mas o verbo voltar, que aparece por pelo menos 2 vezes, é o mesmo verbo traduzido em outros textos por arrepender-se. Então, eles voltam a Deus, eles não apenas se voltam a Deus, mas eles também se livram de tudo que era terrível no meio deles. Então, eles tinham, além de servir outros deuses, eles tinham estátuas, vamos dizer assim, coisas terríveis de ídolos mesmo no meio desse povo. Eles não apenas se livram disso, mas eles também começam a obedecer. Então Samuel faz esse convite de arrependimento, ele clama por esse arrependimento e o povo atende essa oração, o povo atende esse pedido e aí vai uma série de ações que eles têm que ter. Então Samuel clama a Deus e clama a eles, então eles se desfazem dos ídolos, eles servem agora, eles voltam a se reunir. Olha que coisa interessante, eles voltam a se reunir, eles não estavam mais se reunindo, eles voltam a se dedicar às coisas de Deus, e por fim, 2 atividades, 2 disciplinas espirituais, eles jejuam e eles confessam os pecados. É aí então, que quando eles vivem tudo isso, eles estão teoricamente prontos para uma terceira e última batalha
desse ciclo, que é quando eles vão ao campo e eles, na autoridade de Deus, agora saem vitoriosos. Eu gosto muito desse texto, a gente estava conversando muito sobre isso, porque é muito semelhante ao que a gente ficou falando da saída do êxodo, da libertação. Eles vencem a batalha, mas quase que sem lutar, vamos forçar aqui. Porque o que trouxe o medo, o pavor, o que fez com que o exército do lado de lá baixasse a guarda, não foi a espada, não foi o escudo, não foi o grito, não foi a organização, não foram as estratégias, foi tão simplesmente a voz de Deus que veio como um som de trovão. E a voz de Deus como um som de trovão causou um pânico do lado de lá. E por causa disso, eles foram vitoriosos. E eles voltam para casa, e o texto vai terminando dizendo que eles começam a desfrutar de certa paz. E aí então, Samuel pega uma pedra e coloca entre, eu gostei muito, eu sou muito chato com esses detalhezinhos, mas ele não colocou no meio, ele colocou entre duas cidades, ou seja, literalmente aquela pedra, entre aspas, se torna uma ponte, porque ela marca o fim, mas também marca o começo, porque ela está entre as cidades. É como se Samuel dissesse assim, ó, desse limite para cá se entende uma coisa, mas desse limite para lá se entende a mesma coisa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queremos enfatizar isso em nome de Jesus. O que o texto está dizendo não é: o Senhor nos ajudou nesse dia. O texto está dizendo: até aqui. 20 anos de lamento, 2 batalhas perdidas de forma tenebrosa, idolatria, não arrependimento, frieza, e o Samuel, iluminado por Deus mesmo, ele tem essa consciência de que o Senhor nos ajudou, Ele estava conosco. Esses períodos, né, esses períodos bíblicos, eles são muito loucos, assim, porque quando você lê que o povo no Egito ficou 430 anos, e aí de repente Deus vai conversar com o Moisés e diz assim: eu ouvi e eu vi a aflição. Mas caramba, mas demorou 430 anos para você se movimentar, e a gente sempre está pensando no resultado. Eu gostei muito de meditar nesse texto aqui, e estou gostando demais, porque o Samuel em si não está preso a um resultado. Ele está dizendo, até aqui, ou seja, enquanto, durante todo esse percurso. Assim como lá no período Deus ouviu. Quando Deus ouviu? Quando Deus viu? Sempre. A bênção não está no fato de que Deus, tendo ouvido ou visto, se movimentou. A bênção está em que Deus viu e Deus ouviu. Pensam que ele se movimentou, mas durante todo aquele período de tristeza e dor, Deus viu e Deus ouviu. Ponto final. Eles sofreram, não sofreram sozinhos. E aí está na coisa que a gente vem falando ao longo dessas 3 últimas semanas, que é esse mistério da presença de Deus, e que o Samuel aqui, ele acerta em cheio, que era como se ele dissesse assim: gente, não se vislumbrem por conta da batalha. Depois o povo perdeu, nossa, quantas batalhas esse povo perdeu para os próprios filisteus. Então você passa aí 5 páginas da sua Bíblia, você vai ver o povo lamentando a questão de um filisteu, um gigante, que afrontava o povo inteiro de Israel e ninguém se movimentava. Então, quantas batalhas o povo perdeu, quantas batalhas o povo ganhou. E o Samuel está como quem diz assim: não é isso que determina
a nossa mente e a nossa paz. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. É como se Samuel ajudasse os irmãos a perceberem que a bênção não está na vitória. A bênção está na presença. E que quando Deus, entre aspas, se ausenta, porque é esse o sentimento que eles têm, Deus se ausenta no espírito de como quem disciplina. Ou seja, no espírito de como quem está em direção do amor. E aqui o Samuel vai dizer assim, é isso, gente. Parece que não, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Não, mas a gente perdeu muita gente, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Não, mas a gente perdeu muitos bens, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Não, mas nós ganhamos muitas batalhas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. No mesmo trecho a gente lê derrota e vitória. Não é isso que a nossa fé se sustenta. Não está em ganhar ou perder. Não está em declarar a vida ou enfrentar a morte. Está na presença de Deus. Ebenezer é a pedra que clama por ajuda, mas que foi traduzida como até aqui nos ajudou o Senhor. Alguma contribuição? Então, chega junto, Rô. Eu acho que a gente está diante de uma chance muito valiosa, mais uma vez. Então, assim, hoje é dia 31 de dezembro, e a gente tem mais uma chance. Eu sei que todo ano a gente faz isso. A gente pensa, não, no próximo ano eu vou para a academia, no próximo ano eu vou melhorar minha vida financeira, no próximo ano eu vou ser uma pessoa mais controlada, no próximo ano. Mas assim, irmãos, de fato, nós estamos diante de uma chance muito valiosa, porque enquanto há vida, há esperança. E eu estou enfatizando isso, que nós estamos diante de uma nova chance, porque o pior de tudo isso que nós falamos aqui, de perdas e ganhos, erros e acertos, eu acho que o maior problema é quando a gente se corrompe durante esse caminho. Então, a gente passa a vida inteira, e nós vamos ler a respeito da história desse povo de Israel, né, o rei Saul, que veio ali adiante, o rei Davi, o rei Salomão, e todos os reis que vieram depois, todos eles se corromperam. Todos se corromperam. Eles se permitiram corromper em momento. Então, assim, nós nos corrompemos quando está tudo dando errado, então a gente joga tudo para o alto, a gente faz tudo de qualquer jeito, a gente fala, dane-se para as coisas, porque está tudo dando errado, então eu vou fazer isso daqui desse jeito mesmo, pronto, acabou. Então a pessoa se corrompe numa situação ruim, mas quando ela vai para o palácio, ela também se corrompe. E por que ela se corrompe? Porque ela não prestou atenção de que a riqueza e a salvação da vida dela está na presença. Então, seja na batalha perdida, ou seja, na batalha que for ganha, que nós tenhamos essa consciência de que é a presença de Deus, e, portanto, nós podemos afirmar com o coração cheio e dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas vezes eu cresci meu pai fazendo essa oração, e terminar, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso aqui mexe muito comigo, com a minha memória, porque o meu pai, assim, eu fui criado ele fazendo essa oração. E é verdade, eu fico lembrando assim, da nossa história, e quantos momentos difíceis, quantas alegrias, mas a consciência de que o mais importante era de que Deus estava conosco e em nós também. É um pouco disso, que a gente não se corrompa na caminhada. E é que a gente viva o melhor de Deus, e aquela questão que tem falado muito ao meu coração, sobre Jesus ter vindo para nos dar vida, e vida em abundância. Acho que a gente tem vivido muito aquém. A gente pode viver muito mais nesse novo ciclo. Então, é uma nova chance, e que a gente possa fazer dessa chance
assim, a coisa mais valiosa da nossa vida. Eu fiquei pensando aqui no exercício, né, nessa consciência nossa. O Rô colocou como um presente, né, que a gente tem recebido, ou essa oportunidade nova da gente mudar isso, né, de toda vez que a gente for murmurar, a gente mudar, né, do murmúrio para até aqui nos ajudou o Senhor. E conforme a gente vai criando essa consciência de gratidão e de entendimento mesmo desse cuidado de Deus, desse sustento, a gente vai podendo olhar para trás, para tudo o que passou, e nos momentos mais difíceis a gente consegue testemunhar isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós vimos a Tua mão sustentando a nossa vida. Talvez não com as nossas expectativas do que era para acontecer, que a gente imaginou outras coisas, mas com a certeza de que mesmo assim está tudo certo. Porque se a gente está testemunhando disso hoje, entre aspas, deu certo, né? Senão a gente não estaria aqui falando sobre isso. Então, quando a gente pode olhar um pouco para trás, e a gente olha para o hoje também, né? Tudo que a gente tem vivido, todos os desafios que a gente tem vivido, a gente vira esse ciclo, né? Esse ano, e com a certeza de que muitas coisas estão em aberto ainda, muitas dificuldades, talvez você esteja passando aí, ou com a certeza de que muitas coisas vão acontecer ano que vem. Eu vou me mudar, eu vou fazer tal coisa, eu vou... Realmente, alguns ciclos novos vão se abrir, mas que a gente tenha essa consciência, essa clareza de que o Senhor está presente nisso. O Senhor está presente nos processos todos. A gente tem usado muito aquela música de que a porta aberta é você, a porta fechada também, as tempestades são você, e a gente poder ver Deus no processo faz com que realmente o nosso coração se alivie um pouco mais, que a gente não dê os pesos, ou talvez a gente tenha faltado muito a nossa fé disso mesmo, né? A gente acha que a gente está tão no fundo do poço, ou que está num momento tão difícil, que a gente não consegue enxergar Deus, e a gente não consegue enxergar as coisas acontecendo. E até por isso a relação também é importante, né? De estarmos com nossos irmãos. Então o povo estava perdido, eles precisaram de um irmão para falar, né? Então o povo não conseguia ver, Samuel foi lá, trouxe clareza. Não foi uma voz dos céus que chegou e trouxe a clareza. Por mais que Deus tenha esse poder de fazer isso, mas uma pessoa que estava no meio deles foi lá e levantou uma voz. Então, as nossas relações são importantes para isso também. A gente tem falado sobre isso e falamos sobre isso na semana passada, sobre sermos esse Jesus, sobre sermos essa esperança. Então, que também nós possamos ser essa voz de direção para os nossos amigos nesses momentos mais difíceis. Nessas mesas que a gente está sentando nesse tempo, a gente possa olhar para o nosso irmão que sofreu, como eu dei o testemunho lá no começo, né, de a gente poder... Para mim foi um ano bom, para o irmão foi um ano horrível, mas eu poder olhar para ele e falar, meu irmão, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque tem no mesmo texto, é bom que até no mesmo capítulo, você tem 20 anos de lamento. Então, nós estamos aqui, nós estamos literalmente falando a mesma coisa. Tem gente que vai terminar o ano hoje dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, com muita tristeza. Porque um dos motivos de eu gostar aqui desse texto e ter trazido para essa mesa é o fato de que não são 20 anos de murmuração. São 20 anos de lamento. Então, assim, existe uma distância gigantesca entre a murmuração e o lamento. Deus abomina a murmuração, mas acolhe o lamento. Tanto é que na Bíblia tem o livro do lamento. Né? Tem o livro das lamentações, mas não tem o livro das murmurações. Deus odeia a murmuração. Então a gente quer te incentivar nesse último dia, se tiver que terminar dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor em lamento, que seja, mas que não seja de murmúrio, que seja, qual a diferença? Eu não sei, não sei, eu acho, né? Eu só tenho percepções, eu acho que uma das diferenças entre a murmuração e um lamento é
A diferença que talvez quem lamenta em Deus está seguro de que pelo menos está sendo ouvido. E a murmuração é a sensação de abandono. É a sensação que não deu certo. O lamento é o não está certo, mas vai ficar. Em algum momento. A murmuração tá horrível e talvez só piore. Então, é importante a gente enfatizar também que o texto acaba com uma vitória. E que, como o Rafa trouxe esse exemplo, né? Então, no dia aqui do ombrear, a gente sentou aqui nesse mesmo salão e pôde ver essa grande diferença nesse ano, né? Para muitos, um ano tenebroso. Eu me lembro desse irmão dizendo, o pior ano da minha vida. Então, já tinha vivido muita coisa ruim e achei que seria impossível viver algo pior, mas percebi que era possível. Não sei o que vem adiante. E outras pessoas dizendo, cara, para mim foi o melhor ano da minha vida. Então, o que nós queremos incentivar aqui, em tom de alegria, né? Porque a gente vai ficando meio melancólico, não é nada disso, é ao contrário, é como quem diz assim, cara, nós estamos colocando uma pedra entre o ano, não é nem num ano e nem no outro, é entre o ano de 2024, 2023 e 2024. Entre esse ano, que pode ter sido ruim para uns e bom para outros, e que pode o ano que vem ser bom para um e ruim para outros, ou pode continuar ruim porque estava ruim, pode continuar bom, isso é circunstancial. Agora, entre os 2 anos, a gente quer colocar uma consciência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se melhorar, até aqui nos ajudou o Senhor. Se piorar, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos ter essas práticas que esse povo teve. Desapegar daquilo que não tem a ver com nossa espiritualidade, com os deuses. Voltar às práticas de arrependimento genuíno. Voltar à prática do jejum genuíno. Voltar à prática da reunião genuína. E entre esses 2 polos, entre esses 2 anos, poder fazer essa virada, como quem diz assim, Senhor, é isso, eu termino aqui com o meu checklist, faltando várias questões, ou extrapolando em várias questões, mas eu não quero me apegar ao que foi bom, nem me apegar ao que foi ruim, eu quero me apegar a você. É aquela ideia que a gente leu na semana passada, é Paulo como quem diz assim, eu já não vivo mais, eu perdi essa consciência. E outro texto, Paulo diz assim, eu já nem sei mais se eu quero viver ou morrer. É muito louco essa consciência de Paulo. Porque, por um lado, eu queria ficar aqui, porque é gostoso estar com vocês, mas, por outro lado, eu queria ir para agora, que é, obviamente, melhor, mas eu fico constrangido. Então, a gente precisa, no Espírito, começar a viver, entre aspas, uma palavra meio ruim, eu vou usar, mas vocês vão entender, a viver essa outra dimensão, que é ter as mesmas coisas frente à nossa vida, mas entregar um significado diferente a todas elas. É ganhar uma nova dimensão a respeito do que parece ser ruim, é ganhar uma nova dimensão a respeito do que parece ser bom, para que nem o bom, nem o ruim seja melhor do que a presença de Deus. Em outro ano, em pouco tempo, na verdade, na outra virada do ano, a gente estava aqui vivendo uma situação terrível. O Rafa iria dizer, foi o pior ano da minha vida. E um ano depois está dizendo, foi um grande ano. Então, é isso. O que difere? O que foi bom? O que foi ruim? Não, quando foi ruim, tinha que ser ruim. Não tinha que ser bom. E quando foi bom, tinha que ser bom. Mas o que sustentou no pior e no melhor foi a presença. Sem a presença de Deus, aí é murmúrio. Aí é conversa de boteco. Aí é disputa de quem está pior. Com Deus, lamento, alegria e gozo. Então a gente quer, terminar assim, muito feliz, né, nem sempre contente,
mas feliz por essa consciência e por essa palavra, que é simples, que você já deve ter ouvido aí algumas vezes, o Rodrigo centenas de vezes, mas cravar no seu coração essa palavra nessa virada de ano, assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, no nome de Jesus. A gente quer orar, né, e quer te incentivar a viver esse tempo meditando. Você tem mais algumas horas aí desse dia para não deixar passar batido nada. Então, assim, não é porque você tem que ser sistemático em tudo, mas em alguns momentos da vida a gente precisa ser um pouco mais sistemático, olhar para trás e poder celebrar esse tempo, poder chorar. A Bíblia diz que é tempo para todas as coisas. Então, a gente quer que você e nós aqui possamos terminar esse ano em adoração. Vou até pedir para o Rô aqui de última hora, para a gente terminar cantando. Pode ser a mesma, pode ser qualquer uma que tiver no seu coração. A gente vai orar em gratidão, vai entregar esse ano nas mãos do Senhor, e entre esse dia que marca o início e o fim, a gente quer dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, a Tua mão tem nos dirigido, o Senhor tem nos entregue aquilo que o Senhor acha que a gente dá conta. Se não fosse assim, não faria sentido. Então, se você puder e quiser baixar sua cabeça aí onde você está, não sei se está no carro, só se estiver no carro dirigindo, que eu não vou te pedir isso. Mas se você estiver na sala ou em qualquer outro lugar, na piscina, eu queria te convidar mesmo, assim, fechar seus olhos e orar com a gente essa oração e depois terminar cantando juntos essa canção. Pai, obrigado mesmo. Nós queremos dizer, como o profeta Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Em outro momento, algumas questões foram colocadas. Se não fosse o Senhor, isso nos ajuda demais. Se não fora o Senhor, o que seria, Pai, da nossa vida desse ano? Aqueles que passaram os momentos tenebrosos, com certeza estão dizendo isso: ó, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor que nos dê toda essa força. Aqueles que passavam os momentos felizes, alegres, o melhor ano da vida, também vão dizer a mesma coisa: mas se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então a diferença literalmente não está no que parece ser bom ou no que parece ser ruim, mas sim de que nós podemos chamá-lo de Pai e sentir a Tua presença todos os dias da nossa vida. Essa é a Tua promessa. O Senhor não nos deixaria órfãos. Todos os dias, em todos os momentos, em cada sorriso, em cada lágrima, em cada lamento, em cada louvor, o Senhor estaria conosco. E essa é a nossa bênção, essa é a nossa paz. Nós terminamos esse ano em paz, não porque tivemos tudo resolvido. Nós terminamos esse ano em paz porque terminamos com o Senhor. Nossa vida entregue totalmente a Ti, Senhor. Obrigado pela bênção do encontro. Obrigado porque é o Senhor nos dirigindo, fazendo-nos família, dando-nos a condição de sermos Seus filhos e termos irmãos com quem também podemos descansar e reclinar a nossa cabeça e podemos receber e podemos orar. Obrigado, Senhor, por esse ano. A gente está aqui, assim, exultante, Pai, porque a Tua presença tem nos constrangido. Obrigado, Senhor, por esse ano. Obrigado porque a gente viveu tanta coisa, Pai. A gente começou esse ano com grandes desafios. A nossa comunidade começou esse ano orando em favor de irmãos e irmãs. Vimos tantos milagres, vimos tantas provisões. Também sofremos com alguns, nos alegramos, acompanhamos casamentos, acompanhamos lutos, acompanhamos lutas. Mas nós estamos aqui juntos, hoje, conectados, com o nosso espírito entrelaçado no Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Coloca no nosso coração essa consciência, para que o último passo de 2023 e o primeiro passo de 2024 seja: até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome
e por amor de Jesus. Amém. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, 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 então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. 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 Amém. Nós te desejamos aí um feliz 2024, mas independente se vai ser um ano bom ou ruim, com a certeza de que Deus está presente e que nós como comunidade, família, estaremos presentes. Então, se for um ano de muitas lutas ou um ano de muitas vitórias, a gente vai estar junto, é isso que importa. Como comunidade, estaremos juntos, um suportando o outro. Amém? Até mais, irmão. Bom domingo. Curtam aí suas festas, estejam com seus amigos e familiares, sejam Cristo aí no meio. Valeu! Feliz ano novo. Não? Então tá bom.